Então, como surgiu a variante Ômicron, que recebeu aí o nome pela OMS na semana passada como variante de preocupação? Esse aqui, gente, é o Túlio de Oliveira. Ele é um cientista brasileiro. Ele trabalha lá na África do Sul, tá? Na Escola Nelson Mandela de Medicina em Durban, na África do Sul. Fica na província de Gauteng lá, que é uma província onde surgiu, onde parece que teve o surto, né, da variante Ômicron, onde ele foi detectado pela primeira vez. E é interessante, eu coloquei na descrição aí uma entrevista que ele dá de como foram os primeiros momentos ali quando ele detectou essa variante. Então vou tentar contar um pouquinho dessa história para vocês entenderem como que se faz esse trabalho e o que a gente pode aprender a partir disso, beleza? Então, voltando aqui ao gráfico que eu mostrei na semana passada, mas hoje ele vai fazer um pouco mais de sentido, a gente vê aqui, né, as ondas na África do Sul. Então, a primeira onda ela foi causada por outras variantes, a segunda onda causada pela variante beta, que virou variante de preocupação, porque escapou muito da resposta de anticorpos, a variante alfa, que não dominou a África do Sul, e a onda azul aqui na variante delta, né, que foi a dominante, reduzindo drasticamente os casos na África do Sul. No final aqui do mês de novembro, o Túlio de Oliveira ele começou a reparar que estava tendo um aumento de casos no país, principalmente nessa região de Gauteng, lá, que é uma província na África do Sul, e que essa província havia sofrido muito com a onda da Delta. Não era esperado que você tivesse um novo surto tão rápido, tá? Então ele começou a ver esse aumento de casos, começaram a sequenciar as amostras e descobriram que havia uma variante que ela tinha 51 mutações. Então aqui só mostrando para vocês a província de Gauteng, eu não sei como é que pronuncia, tá? Mas é onde fica a capital Joanesburgo, é onde que concentra os maiores números de casos lá na África do Sul, provavelmente porque tem a maior população, né? Então, ele conta na entrevista de que era um local onde não se esperaria um novo surto como ele está acontecendo agora, tá? Isso vai nos indicar algumas coisas, é sugestão de algumas coisas que a gente tem que prestar atenção, tá? Outra coisa que ele identificou lá, né, é a partir desses dados das mutações na proteína spike, foi descoberta então uma nova variante que em poucos dias foi relatado para a OMS de que poderia se tratar de uma variante preocupante. Quando a OMS começou a olhar os dados, ela classificou logo a variante Ômicron como uma variante de preocupação. A variante Ômicron, pessoal, ela tem pelo menos aqui, ó, pelo menos 20, são várias linhagens aqui que estão fazendo braços aqui, né? Mas em geral ela tem pelo menos 20 mutações na proteína spike. E a média, a primeira variante, ela tinha 51 mutações totais em relação à variante de origem, a variante de Wuhan. Só que uma coisa que chamou muito a atenção dos pesquisadores com relação à Omicron foi essa distância. Vejam aqui, gente, olha, normalmente, quando você tem evolução viral, você tem exatamente isso aqui acontecendo. Ó. Novas variantes surgem, elas dão origem a novas linhagens, e aí essas novas linhagens vão se adaptando, ficando mais efetivas, mais eficientes em infectar, mais eficientes em transmitir, e vão aparecendo novas linhagens, igual foi com a Delta. A Delta surge aqui a partir de alguma linhagem aqui no meio. A variante Omicron, ela surge de uma linhagem muito antiga. Isso aqui que chamou a atenção demais dos pesquisadores, por quê? Ela surge de alguma linhagem que surgiu lá em setembro de 2020 e ela aparece com esse tantão de mutação. Era esperado que você tivesse mais ou menos o que está acontecendo com a Delta aqui. Vários sequenciamentos de variantes semelhantes com menos mutações que foram sendo acumuladas ao longo do tempo e que deram origem à Omicron. Mas não existe. A Omicron, ela acontece aqui, né, sem nenhuma linhagem anterior. A primeira linhagem que parece que dá origem a ela, ela data então de setembro de 2020. E isso é muito interessante do ponto de vista científico, mas preocupa também porque podem ser 3 hipóteses que explicam por que isso aconteceu. A primeira hipótese, tá? Ela é pouco provável de ter acontecido, mas ela não pode ser descartada, porque a gente está falando da África. Pode ter acontecido o seguinte: algum país, não necessariamente africano, tá? Pode ter sido em outro lugar do mundo, a gente não sabe exatamente onde a Omicron surgiu, mas algum país com baixíssimo rastreamento de casos, com baixíssimos testes genômicos, tá? Tinha variante Omicron circulando de forma silenciosa ou de forma que não foi registrada. E aí, você tinha linhagens predecessoras, né, linhagens anteriores a Omicron, que não são Omicron ainda, que foram mutando ao longo do tempo e deram origem a Omicron. Por isso que, de repente, aparece uma variante diferente, porque a primeira hipótese diz que ela não foi detectada aqui, como foi com todas as linhagens que deram origem à Delta aqui. Tá? Então, essa é a primeira hipótese.
Pode ter acontecido? Pode, considerando que a África é um continente com muita subnotificação, um continente pobre, um continente com muito problema socioeconômico, falha de registros, pode ter acontecido, mas é improvável porque você veria um surto de Covid. E é difícil esconder um surto de Covid. Não que a pessoa esteja escondendo deliberadamente, mas é difícil não ver, tendo uma vigilância sanitária, uma vigilância epidemiológica, você não vê um surto acontecendo que chame a atenção da OMS. Lembrando que a OMS ela monitora todos os países do mundo que estão dentro da OMS, né? Tem alguns países que não fazem parte das regiões ali por motivos políticos, mas ela monitora tudo. Seria muito difícil que esse surto não fosse detectado antes, com tantos meses, né, que tem esse provável surgimento dessa nova linhagem aqui. A segunda hipótese, que é muito interessante do ponto de vista científico, mas ela é preocupante do ponto de vista de quem ouve pela primeira vez, por isso que eu vou ter muita cautela para falar para vocês. É o seguinte, eu já falei para vocês várias vezes daquele livro Contágio, né? Daquele livro Contágio que conta como que as doenças, principalmente doenças infecciosas, surgem a partir de saltos de animais para seres humanos. São os chamados spillovers, né? Já falei várias vezes aqui que provavelmente o coronavírus surgiu de um animal, pode ter sido um morcego, que deu origem ao vírus ali muito semelhante, que conseguia infectar um ser humano, e esse morcego transmitiu para um ser humano. Essa é a hipótese mais provável, essa que está sendo trabalhada até agora, apesar de ter algumas notícias recentes mudando um pouco esse cenário, né? Mas existem esses spillovers. O problema com o coronavírus, que eu também já falei aqui, que é é um vírus que a gente vai ter que conviver com ele provavelmente para sempre, porque ele é um vírus que infecta animais. Então existe o que a gente chama de spillback, que é o quê? O ser humano transmite para um animal, isso já é comprovado, a gente tem cachorro, gato, tigre, felinos, outros felinos, né? Furões, tem visons, que foram aquele caso lá da Dinamarca, que sacrificou milhões de visons, tem roedores, ratos, tá? Então o coronavírus infecta uma gama de animais diferentes, gorilas, outros mamíferos, e ele pode circular na natureza de forma silenciosa. Na hora que ele circula na natureza de forma silenciosa, ninguém está monitorando a população de ratos roedores lá em Botsuana, por exemplo. Ninguém faz esse monitoramento, né? Apesar de ser extremamente importante quando a gente fala, né? A Fiocruz Amazônia faz um monitoramento muito forte de animais na floresta amazônica, justamente pelo risco de que algum desses animais carregue vírus para o ser humano, devido à proximidade da floresta com o ser humano. Então a gente faz essa vigilância genômica lá, apesar de que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas imagina que alguma população de roedores natural, população que vive nas florestas, roedores selvagens, tenha carregado esse vírus e feito ele mutar, transmitindo para si ali. E o vírus coronavírus ele foi mutando em roedores até um ser humano ser infectado por um roedor ou outro animal, tá? Ou um furão, um animal que a gente usa para carne, enfim. Pode ter sido um salto. E quando esse salto ocorre de novo para o ser humano, é chamado spillback. Então, não é mais um spillover. O coronavírus ele usa esses hospedeiros reservatórios na natureza e salta então para o ser humano de novo. Tá? Pode ser essa hipótese que explica por que a gente não mapeou então a Omicron antes. Ela pode ter saltado para um roedor ou outro animal nesse momento aqui, em setembro do ano passado, multiplicou, mutou, passou meses em roedores, até um ser humano vai lá e pega a doença desse bicho. Não sabemos se é um roedor, se é um gorila, o que seja, que pegou esse vírus aí. É a segunda hipótese. Não sabemos se ela é verdadeira também. E a hipótese que muita gente está trabalhando, por ter sido, por ter sido detectada primeiro na África, no continente africano, é uma hipótese de que esse vírus, tá, o coronavírus que gerou a Omicron, ter surgido em uma pessoa imunossuprimida. Então a África é um continente que tem um número de pessoas HIV positivas que não só convivem com o vírus, mas que desenvolvem a AIDS. Eu vou fazer um vídeo sobre AIDS agora no final do ano, tá? É muito interessante todo esse processo, mas então são pessoas que convivem com HIV, isso é um número muito alto, tá? Homens, mulheres, e são pessoas que desenvolvem AIDS por causa da falta de acesso a tratamentos. Então são pessoas que ficam imunossuprimidas pela AIDS. Quando você tem uma pessoa imunossuprimida, uma pessoa que não monta uma resposta boa contra um vírus, esse vírus pode encontrar ali um ambiente favorável para a multiplicação. Porque lembra que o objetivo do vírus não é matar a pessoa. O vírus não tem objetivo, ele não é um ser pensante. Mas a seleção natural seleciona dessa forma, né? O vírus ele entra no corpo da pessoa e ele quer multiplicar cada vez mais, ele quer perpetuar a sua espécie. Essa é a lei da natureza.
E aí ele vai encontrar uma pessoa que não tem sistema imune, ou que tem um sistema imune muito debilitado. E ele vai ficar nessa pessoa meses e meses, multiplicando, convivendo com o organismo dessa pessoa, até que essa pessoa transmite para alguém o vírus. Como ele ficou meses e meses multiplicando, com várias oportunidades de gerar mutações, ele acumula muitas mutações, que são mutações ali em regiões que não são muito comuns de se ver, né? Porque não tem tanta competição, né? E aí ele acumulou, é transmitido e é selecionado. No momento que ele caiu numa pessoa imunocompetente, ele é selecionado, seleciona-se aquelas mutações que favorecem a combater um sistema imune competente, a sobreviverem nesse ambiente, e você tem uma nova variante com muitas mutações. Então tem um estudo, gente, tem vários, na verdade, tem estudo de pacientes com câncer, que são as pessoas que mais conviveram com Covid no mundo, tá? Tem pessoa que conviveu com o vírus dentro do corpo 1 ano, porque estava com o sistema imune debilitado devido à quimioterapia. Tem um estudo que eu deixei aqui na descrição do vídeo que fala de um paciente com HIV que estava com AIDS, né, com o início de AIDS ali, que conviveu com o coronavírus durante 6 meses, e isso permite muitas mutações. Então é essa a hipótese mais provável que os cientistas estão trabalhando, tá, de que a Omicron tenha surgido nesses ambientes. Faz sentido também. Todas as 3 hipóteses que eu falei para vocês são plausíveis, elas podem ser verdadeiras, apesar da gente não ter tantas evidências. Eu esqueci de falar, com relação à evidência, à hipótese do surgimento animal, várias mutações da Omicron estão presentes em coronavírus que circulam hoje em animais, tá? Em coronavírus humanos que saltaram para animais. São mais de 20 coronavírus diferentes, tá? Que, sei lá, a variante alfa saltou para um roedor, gerou outras variantes ali no roedor. E ali a gente infectou aquele bicho. É como se fizesse o caminho contrário, né? Em vez de ser uma pandemia em ser humano, vai daqui a pouco vir uma pandemia em roedores. Só que como o vírus é humano, ele pode não causar uma doença grave no animal e o animal se torna apenas um hospedeiro reservatório. O vírus ali fica encontrando maneiras de se tornar mais eficiente para depois voltar para a gente. Então, realmente é um negócio complicado que a gente tem que conviver. E esse fato da Omicron ter várias mutações em animais pode sugerir também que ela tenha surgido em animais e saltado para o ser humano, coisa que eu esqueci de falar. Então, essas são as possíveis hipóteses de como a Omicron surgiu. A gente não tem confirmação, saiu uma notícia que ela pode ter surgido na Europa, que ela já estava na Holanda antes da África do Sul detectar. Não sei, não dá para saber, ela pode ter surgido em qualquer lugar do mundo, tá? Mas a hipótese mais provável que os cientistas estão trabalhando é essa da imunossupressão. Então, isso favorece muito a hipótese de que ela tenha surgido na África, porque tem muita gente lá imunossuprimida.